Oi, gente! Estamos hoje aqui, primeiramente, para agradecer a todos que se inscreveram no canal e pedir que vocês continuem atentos ao canal e que vocês compartilhem ainda mais o canal com outros amigos de vocês, para que a gente possa crescer cada vez mais e com isso estimular a gente a fazer cada vez mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos vir com esse novo formato devido à pandemia e esse formato deve se estender ao longo de alguns meses, onde a gente vai entrevistar algumas meninas nas ciências via Skype, como está sendo atualmente todas as entrevistas que vocês veem por aí nas TVs. Então, hoje no canal, a gente vai ter a Lohane Isidoro. Obrigada, Lohane, por aceitar o convite de participar dessa entrevista aqui no canal. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e dissesse quem realmente é a Lohane Isidoro. Bom, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lohane, sou estudante de Ciências Biológicas da UFRJ, tenho 21 anos e é basicamente isso. Ao longo da nossa conversa, eu vou falando um pouco mais sobre mim e vamos entendendo um pouco mais assim, da minha trajetória. Então, Lohane, começando do início da sua trajetória, conta pra gente como foi o seu período do colégio e um pouquinho de como foi essa sua experiência participando de Olimpíadas. Você participou da Olimpíada de Neurociência e da Olimpíada de Matemática, e como surgiu esse interesse, como foi o estímulo para esse primeiro, vamos dizer assim, start de participar desses eventos? Bom, o que eu posso dizer, assim, desde o início da minha trajetória, assim, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, eu pude perceber que eu era muito curiosa. Então, eu sempre queria aprender coisas novas, entender como o mundo funciona, porque 2 mais 2 são 4, e a tabuada. Então, eu sempre fui muito interessada, especialmente em matemática e ciências. Aí, com o tempo, né, entendendo outras matérias, eu fui me interessando por gramática, história, geografia. Mas eu sempre tive muito interesse. Aí, então, no ensino fundamental, eu tinha interesse por essas matérias, e aí eu participei de um concurso, né, para o Colégio Pedro II, e aí no 6º ano eu fui ingressar no Colégio Pedro II, e eu comecei a ter informações sobre Olimpíadas científicas. E a primeira Olimpíada que eu tive contato foi a Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí eu participei, né, como todos os alunos podem participar. Eu achei muito interessante, né? Ai, nossa, matemática é muito mais do que a gente vê em aula, tem raciocínio lógico e tal. E aí, desde o 6º ano, eu participava das Olimpíadas de Matemática, como a UBMEP, também tem a UBM, então tem várias, né? E aí, eu sempre que tinha uma oportunidade, eu tentava participar. E não só da de matemática, eu participei da Olimpíada de Astronomia, né, no 9º ano, e a Olimpíadas de Química da escola. Só que assim, né, eu participei das competições, eu ganhava uma menção ali, né, participei de outra ali, mas eu nunca tinha ganhado uma medalha. Então, assim, eu estava querendo, assim, competir numa Olimpíada, assim, que tivesse, sei lá, alguma oportunidade de ganhar uma medalha, fazer uma iniciação científica em algum lugar. Aí, no ensino médio, eu conheci a Olimpíada de Ciências, que é a Olimpíada que é organizada pela UFRJ, né? E eu achei muito interessante, porque eu gostava muito de biologia já. Aí eu fiquei, nossa, deve ser muito interessante, mas eu nem sei o que é neurociências. Mas vamos lá, né? Vamos tentar ver o que é isso. E aí eu comecei a me preparar, assim, um pouquinho tempo antes da competição começar, eu soube dessa Olimpíada, né, em novembro do meu primeiro ano, e participei em março, né, do ano seguinte. E aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a tentar estudar por conta própria, depois eu conheci uma professora da escola, né, a professora Camila Marra, que ela orientava outros alunos para a competição de neurociências, e aí ela me orientou também, e eu pude participar da competição. Que são 3 fases, né, que é a regional, nacional e internacional. Só que em pouco tempo de estudo eu acabei ficando em primeiro lugar do Rio de Janeiro. Eu não esperava, eu queria assim, ficar em 4º lugar e tal, enfim. Mas eu fiquei em primeiro lugar, aí como, né, nessa competição os 3 primeiros vão para a Olimpíada Brasileira. Aí eu tive a oportunidade de competir na Olimpíada Brasileira e acabou que eu fiquei em 2º lugar. Foi uma surpresa, né? Foi muito, assim, eu estava um pouco mais assim, competitiva na Olimpíada Brasileira, porque eu falei, caraca, né? Deve ir. Mas eu fiquei em segundo lugar, assim, quase que
fiquei em primeiro. E aí eu fiquei, sei lá, né? Poxa, eu estudei tão pouco, já consegui ficar em segundo lugar. Será que de repente se eu tentar de novo, não sei, será que eu consigo ficar em primeiro lugar? Eu fiquei assim meio, né, nesse desafio e eu decidi estudar novamente para poder fazer no seguinte, que era o meu terceiro ano, né? O terceiro ano do ensino médio é o ano mais complicadinho, né, das nossas vidas, mas eu decidi exatamente. Aí eu já fazia iniciação científica, aí estava competindo em Olimpíada, estudando para Enem, tudo junto, né? E aí eu conquistei, né, novamente, primeiro lugar do Rio de Janeiro e conquistei primeiro lugar na Olimpíada Brasileira. Aí eu pude competir na internacional. Como foi chegar a uma Olimpíada e disputar essa Olimpíada Internacional, que foi na Dinamarca? Como é que a sua família recebeu essa notícia, primeiramente? E você também, que eu acho que deve ter sido uma grande surpresa. E como você lidou com a dimensão que a gente sabe que tudo isso gerou no seu colégio e até no âmbito nacional mesmo? Eu não esperava, né, as repercussões todas, né? Como eu falei na primeira vez que eu participei, né, do primeiro ano, eu estava muito interessada em entender melhor sobre neurociências e tal. Eu gostei muito de estudar neurociências, porque eu já gostava de ciências. E aí eu fiz novamente para participar da internacional, porque eu comecei a ficar assim, não, eu quero ir para a internacional, isso deve ser incrível, né? Pessoas de outros países discutindo neurociência, poder competir. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que tentar mais uma vez para participar. Porque eu pesquisava tudo já. Eu já sabia tudo que acontecia na internacional, assim, antes de eu ir para lá. Aí eu tentei no segundo ano. Aí o que aconteceu? Quando eu participei, né, na segunda vez na Olimpíada Brasileira, antes de começar a competição em si, os coordenadores já estavam avisando para a gente que não ia ter verba para levar o campeão para a internacional. Eu falei, acho que deve ser de repente sou eu mesma, né? Porque assim, né? Tem muitos obstáculos, muitas dificuldades e eu tento superá-las. Então, já estava dando um sinal ali que de repente, não sei, enfim, achei que poderia já parecer um pouco cômico para mim. E acabou que eu conquistei o primeiro lugar, né, em 2016, e foi uma surpresa, mas assim, já com várias incertezas, né? Caraca, não tem verbo para levar o competidor. Fiquei, nossa, caramba. E falta só um mês e meio para poder acontecer a Olimpíada Internacional. Então foi assim, um momento alegre, mas muito incerto também. Então, foi complicado, né? Então, o comitê, né, organizador da Olimpíada Brasileira, criou uma vaquinha para poder arrecadar dinheiro, né, arrecadar verba para poder competir, e aí as pessoas começaram a se engajar, a mídia, né, também começou a ajudar, e aí acabou que conseguiu, né, a verba até para levar minha mãe para poder participar da competição comigo, que era um dos meus desejos também. Isso foi muito legal. Fiquei muito feliz com essa possibilidade. E também tinha várias pessoas querendo falar comigo, e eu tendo que estudar para a prova, e estudando inglês, e foi uma loucura. Mas foi muito legal, porque assim, com essa experiência, eu também tive a oportunidade de fazer uma diferença positiva na vida de outras pessoas, né? De certa forma, eu acabei sendo uma ponte de inspiração, né? Outros jovens, ou até pessoas mais velhas, né? Que viram a minha história, né? As dificuldades e puderam ver que, é possível, né? Existem pessoas que estão se esforçando e estão estudando, né? Isso é muito interessante também, dessa minha trajetória. Eu acho que você pode ter certeza que todo aluno que vai fazer a Olimpíada hoje de neurociências, pelo menos no Rio de Janeiro, tem consciência e sabe quem foi Lohane Isidoro na Olimpíada. Foi uma história muito atípica mesmo. Mas além da Olimpíada, você voltou para o Brasil e continuou toda a sua trajetória acadêmica, como você disse, já foi no final do seu terceiro ano. E além da Olimpíada, você teve algumas outras conquistas, né, de alguns prêmios. E como foi, assim, receber esses prêmios e ser indicada, por exemplo, para Mulheres Inspiradoras, para o Prêmio da Globo? Como é que foi isso para você? Eu não esperava. Que assim, tudo que eu tinha na minha mente, né, era assim, participar da Olimpíada Internacional. E aí houve vários desdobramentos que eu não pude prever, né, que foram positivos também, mas foram um pouco estressantes, enfim.
Mas eu fiquei bem surpresa, porque eu não sabia que podia acontecer, né? E aí eu comecei a ter dimensão de da onde a minha história chegou, né? Porque muitas pessoas dessas regiões do Brasil ficaram sabendo da minha história, né? Então, quando eu vi lá meu nomezinho lá entre aquelas 100 mulheres, né, do Think Olga, que foram lembradas, eu fiquei assim, que legal, né? Eu nem imaginava, assim, fiquei muito surpresa. Aí depois teve o da Globo, né, que saiu no jornal, aí a professora Camila me ligou e falou: você já viu o jornal de hoje? Vai lá ver, vai lá ver. Aí eu fiquei, ai meu Deus. Eu fui ver, eu não sabia que eu ia ser nomeada. Eu fiquei muito comovida com isso. Eu fiquei, caraca, nossa, eu não sabia a dimensão que isso tinha tomado, né? Foi muito legal. Eu fico muito feliz de ter sido, nesse ano, aquela semente bem ali na história. Nossa. Agora, você é aluna de Ciências Biológicas da UFRJ. Como foi? Eu acho que essa escolha do curso deve ter sido um pouco natural, mas você já pensava nesse curso? E como tem sido o seu engajamento em projetos? Ou se você ainda já está vinculada a algum projeto em relação à ciência? Algum projeto que, além de abordar a ciência, tem algum impacto na educação, não só na sua vida, mas também para outras pessoas, assim? Bom, realmente, eu sempre gostei de ciências, assim, eu gosto de muita coisa. Não sei se dá para perceber, assim, ó, eu me interesso por ciência, eu gosto de língua estrangeira, eu gosto de matemática, e, gente, a lista é infinita. Mas eu achei que na ciência seria, assim, eu achei que eu ia me encontrar mais, que eu poderia, de repente, responder mais inquietações minhas do que em outra área. Mas nada exclui, assim, meu interesse pelas outras. Realmente eu ainda gosto de estudar outros idiomas e tal, entender outros aspectos filosóficos, enfim. Mas, assim, eu acho que no fim das contas, a biologia foi um bom caminho assim, a se seguir, porque eu queria entender como o mundo funciona, entender um pouco da vida, os processos biológicos, então foi legal. Por um momento, eu pensei em fazer medicina também, porque como eu comecei a estudar doenças neurodegenerativas, e a gente, quem já pôde ter a oportunidade de estudar ou conviver com pessoas, né, com doenças neurodegenerativas, sabe que é um processo complicado, tem muitas questões complexas ali, e eu fiquei muito impactada, né, com essas questões, aí eu comecei a nutrir o interesse por medicina. Mas é porque eu sempre gostei de pesquisa, assim, ciência, biomédica e tal, então eu fiquei meio em dúvida, assim, o que eu vou fazer, será que eu vou para medicina e tal? Aí quando eu fui para o SISU, sabe como é que o SISU é um divisor de na nossa vida, né, atualmente, até o momento, né? Não rolou a medicina naquele momento. Aí eu entrei numa crise existencial. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou para medicina? Mas é para ser para biologia, o que eu faço? Aí eu fiquei assim, uns dias assim, né, no sofrimento, ali, assim, refletindo o que eu ia fazer. Mas eu me lembrei, né, como eu falei para vocês, sempre gostei de ciências. Eu queria ser professora de ciências, assim, eu queria aprender ciências, explicar ciências, conversar com crianças mais jovens ou mais velhas sobre ciência. É muito raro. Isso Pois porque assim, muito raro. Eu felizmente tive a oportunidade de ter contato com professores muito dedicados, muito esforçados, que na prática dele, né, diária de ensinar a gente, conseguiam transmitir aquela emoção, aquele amor pela ciência, né? E eu ficava assim, caraca, eu só ficava olhando assim para o professor falando, nossa, caraca, tô entendendo tudo que ele está falando, isso é impressionante. E isso me impactou muito. E ter professores bons me fez também sobre essas questões, né? E além disso, a minha mãe, depois que eu passei pelo segundo, que ela me preparou e tal, ela se tornou explicadora e ajuda outras crianças também a entenderem o trabalho de casa, a entender as matérias, né, de escola. São crianças de escola municipal, não tem muita dificuldade, né? Então, ela ajuda essas crianças a entenderem um pouco sobre as matérias. E eles começam a se desenvolver não só como alunos, mas como seres humanos. E entender, assim, eu pude ver na pele o impacto da educação, né, na vida das pessoas. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que, de repente, eu deveria também estar nessa roda, né? Ajudar outras pessoas a desenvolver o pensamento crítico, a se tornar cidadãos de valor, porque a ciência tem um poder muito importante, a educação também. Então, foi por isso assim, que realmente me fez decidir a biologia e eu não me arrependo, né? Estou no finalzinho da graduação, ninguém sabe quando eu vou me formar, né? Enfim, essas questões de coronavírus e também pelos meus interesses variados, né? Não faz a gente ter uma certeza quando eu me formar. Mas eu gosto
ciências. E, realmente, a educação e a ciência, assim, estão sempre muito perto de mim. Então, eu trabalho, né, como estudante de iniciação científica na Fiocruz, que como eu falei, desde o primeiro ano eu faço parte do programa de vocação científica, que é o PROVOC da Fiocruz. Então, eu faço pesquisa desde essa época, assim, eu participo de projetos de pesquisa, só que é na área de tuberculose. E aí também envolve alguns aspectos de pesquisa clínica e educação. Então, de certa forma, eu estou envolvida, assim, com educação, realmente. Faz parte da minha vida e eu entendo a importância disso. Então, por isso que eu aceito a educação como, assim, uma ferramenta muito importante para a transformação da sociedade, de forma geral. Não, eu acho que você está certíssima. Eu acho que sem educação e sem ciência fazendo educação, a gente não vai muito longe nunca. Ainda mais nos dias de hoje, eu acho que isso está cada vez mais claro. Eu acho que toda a sociedade, todo o país deveria investir em ciência e investir em ciência voltada para a educação também. Não só numa ciência para gerar medicamento, gerar cura, que é muito importante, mas eu acho que também é importante você usar da ciência para poder gerar educação em geral, que você disse, uma sociedade mais crítica. A ciência faz a gente pensar meio fora da casinha do que as outras pessoas, e eu acho que isso gera um outro olhar da sua própria vida e da vida do próximo. Eu queria agora que você, olhando um pouquinho para toda essa sua trajetória, a gente já está chegando um pouquinho no final do nosso vídeo, mas eu queria que você, durante essa trajetória, você falasse, como você disse, você está no final da sua graduação, o que você pensaria para um futuro? Eu acho que é uma pergunta muito complicada, nem eu saberia responder isso sobre o meu próprio futuro. Mas eu gostaria que você desse um pouquinho, falasse um pouquinho disso pra gente e deixasse um recado para outras meninas se inspirarem ainda mais nessa sua história, sejam elas sonhando com ciência ou não, mas eu acho que histórias inspiradoras servem não só para aquela área objetiva, mas para outras áreas, porque inspiração inspira tudo. Então fala um pouquinho disso pra gente. Tá, realmente é uma pergunta bem complicada. Pensar no futuro nesse momento é complicado, mas é muito importante, realmente. Então, e primeiramente, assim, o que eu espero do futuro, né? Além de me formar, né, em biologia, ter um bom emprego. Conseguir ter um bom emprego, onde eu possa pegar tudo que eu aprendi, assim, o máximo do que eu aprendi e transmitir para outras pessoas. Eu tenho muito, essa é uma das minhas principais preocupações, assim, né, e necessidades. Transmitir o que eu aprendi para outras pessoas, para que elas também possam se desenvolver. Porque, assim, ao longo da minha trajetória, né, como estudante, como aluna de iniciação científica, eu percebi que as pessoas têm muito a agregar. E, às vezes, o que elas precisam é talvez de mais informação, ou, às vezes, assim, o que elas mais precisam é uma troca, conversa, diálogo. Elas precisam conversar o que elas sabem, o que elas não sabem, para se desenvolver. E eu percebo que esse é um dos pontos chaves. Então, eu gostaria de atuar nesse ponto. Sendo professora ou tendo uma outra profissão, que esse ponto é o fundamental. Conversar com as pessoas, trocar com as pessoas. Acho que é o que a gente mais precisa atualmente. E assim, eu tenho alguns conselhos assim para você, que é menina ou menino, que gosta de ciência ou não, para como lidar assim, com a sua vida, assim, e o que escolher, né, na sua vida, né? Porque a vida é feita de escolhas, né, a gente sabe, e às vezes não são fáceis, a gente tem muitos obstáculos, às vezes a gente tá perdido, tá que nem cego no tiroteio, e a gente tem que saber por onde começar. Então, eu tenho 4 conselhos para vocês, né? O meu primeiro conselho é o seguinte: primeiro, a gente tem que entender o que realmente importa pra gente. Porque, assim, a vida, a gente já percebeu que é cheia de coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, às vezes a gente não pode fazer o que a gente tem interesse, porque a gente é impedido, a gente não tem a possibilidade de fazer aquilo naquele momento, mas talvez no outro momento a gente consiga. Mas, assim, tirar um tempo para refletir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que nos incomoda,
o que a gente vê como um problema e o que a gente pode resolver, porque assim, a gente vê problemas, né? Soluções a gente talvez não veja muito. Mas alguns problemas, de repente, impactam em vocês. Tipo assim, o meu problema, assim, é as pessoas não terem oportunidade de trocar ideias. Então, eu posso tentar atuar nesse aspecto, porque é o que me incomoda. Mas você deve ter alguma questão que chame muito a sua atenção. Então, anote isso, grave isso e tenta entender o que importa para você. Porque quando você entende o que importa para você, o caminho fica mais fácil. Pelo incrível que pareça, tudo é difícil, mas fica mais fácil quando você entende. Eu me importo com isso. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é manter os faróis ligados, porque uma vez que você entender o que importa, oportunidades vão aparecer e você tem que estar bem ligadinho para saber se aquela oportunidade é para você ou não é. Às vezes a gente perde algumas oportunidades, mas tenha certeza que elas podem voltar. Não estou dizendo que é fácil, gente, mas é um bom caminho a se seguir. Então, além de manter os faróis ligados, a gente tem que também se dedicar e estudar. Estudar é muito importante. Não sei se você já tem consciência do que é o estudo, né? Ele nos ajuda a ter um desenvolvimento individual muito importante, que a partir desse desenvolvimento individual, a gente também pode transformar a vida de outras pessoas, não necessariamente pela educação, pela saúde, pela política, até se formando uma empresa, uma indústria, sei lá, uma indústria de criação de álcool 70. Olha só como ela tem sido importante para esse momento de quarentena, né? Se doar álcool 70 para hospitais, por exemplo. Né? Então, ter esse pensamento crítico já é ótimo para qualquer situação, qualquer carreira que você escolha, principalmente na ciência. E, além disso, o meu último conselho é: faça o que te faz se sentir bem. Porque, às vezes, a gente escolhe caminhos que não são muito legais para a gente. E a gente acaba se tocando no meio do caminho. Ai, meu Deus, isso aqui não era bom para mim. Eu devia ter ido por um outro caminho. Mas não se esqueça, você tem o remo nas suas mãos. Então, você pode mudar a direção. Então, é isso. Não é o caminho que você gostaria, dá outro caminho. Não é fácil, mas você tem o poder na sua mão de tentar mudar isso. Junto com pessoas que se importam com você, né? Porque sempre tem alguém que se importa com você. Então, você fica de olho também, como eu falei, farol ligado, hein? Não esqueçam disso. É isso, basicamente, o que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Lohane, pelo seu depoimento pra gente, contando um pouquinho da sua história. Gente, não se esqueçam de continuar seguindo o canal. E quem é novo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe com todos os seus amigos. E esperamos estar logo de novo com vocês com mais Meninas nas Ciências.